Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina. Eu tenho agora umas informações para você. A primeira, né, nós já estamos aí falando há vários sábados. Não esqueça de fazer as suas assinaturas, ainda há tempo, né, para que você possa ter aí no primeiro trimestre de 2022 as suas lições chegando em sua casa, né? Isso é de suma importância. Você não vai ter preocupações em adquirir de última hora, não ter lição e assim por diante, né? Então é importante que você faça aí a sua assinatura. Sábado agora à tarde, né? Nós já vamos estar, né? Hoje à tarde vamos estar iniciando aí esta nova lição, né? Do quarto e último trimestre de 2021, Deuteronômio. Espero que você tenha aí a sua lição, né? Volto a frisar, né? Aqueles que fazem a sua assinatura não tem problemas daí com esta questão da falta de lição, né? Porque elas sempre chegam antes. Vamos então iniciar o nosso culto cantando o hino de número 40 do nosso inário, né? É, Filhos de Deus. Deus é nosso Pai Celeste, somos sempre bem guardados, nem as aves e as estrelas, Ele mostra tais cuidados. Deus com zelo, com ternura, seus filhinhos alimenta, do pecado Ele os livra, em seus braços os sustenta. Na tristeza ou na bonança, junto aos filhos Deus ouvida, seu desejo é guardá-los puros santos para a vida. Não nos esqueçamos, né, que nós somos filhos de um Pai celeste, um Pai que está sempre pronto, né, a cuidar e a guiar a nossa vida. Oremos. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas estar conosco no programa da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados nós somos aí agraciados, né, com histórias maravilhosas do Informativo Mundial das Missões. Estaremos hoje, né, 13º sábado, auxiliando os projetos da divisão norte-americana. E eu tenho certeza que você aí separou, né, uma oferta bem especial para ajudar esta divisão, né, com os seus projetos. Hoje nós teremos essa linda história para encerrar o terceiro trimestre de 2021 com essa história Porção da Verdade. E eu convido você nesse instante a, junto comigo, assistirmos a esse informativo mundial das missões. Informativo Mundial das Missões. Porção da Verdade. Niang trabalhava na colportagem quando viu uma senhora colocando as compras no carro em uma loja de descontos. A moça se aproximou da senhora, deu um sorriso e em seguida ofereceu um livro sobre plantas medicinais. Logo depois, Niang mostrou um livro de receitas e em seguida o livro Caminho a Cristo, da escritora Ellen White. A senhora olhava interessada para os livros, mas informou que não iria comprar porque o marido não iria gostar. Então Niang mostrou mais livros, incluindo exemplares para crianças e outros livros de Ellen White. Então a mulher não aguentou e disse: "Quer saber? Vou levar todos os livros." A senhora comprou os livros e ao final Niang orou com a mulher, pedindo que ela encontrasse paz em Jesus. A mulher estava emocionada. Ela comentou que passava por momentos difíceis,
queria conhecer Deus e, com aqueles livros, teria a sua porção da verdade. Atualmente, Niang continua comportando para terminar a faculdade e um dia pretende ser uma dentista missionária. Em 2011, a sua oferta missionária ajudou crianças refugiadas como Niang a frequentarem a educação adventista na divisão norte-americana. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar novamente as crianças refugiadas na América do Norte a estudarem na educação adventista. A oferta também ajudará a construir moradias para os missionários da Escola Adventista de Palau, no Oceano Pacífico. Irá ainda concluir um ginásio na Escola Adventista de Holbrook, no Arizona, Estados Unidos. E irá abrir uma igreja adventista e um centro comunitário na isolada cidade de Igloolik, no Canadá. Sejamos liberais. Perceberam que história maravilhosa, né? São histórias essas que você e eu poderemos ajudar a serem uma realidade através das nossas ofertas. E como eu venho dizendo desde o início desse trimestre, que nós separássemos uma oferta especial, tenho certeza que você preparou. Se não preparou, né, leve à igreja ou então através do aplicativo 7Me, né, você poderá fazer então uma boa doação e nós poderemos então ter outras histórias maravilhosas como essa que acabamos de assistir. Que Deus abençoe a tua liberalidade. Vamos assistir nesse instante Novo Tom e Márcia Lessa. As
As maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Sem dúvida alguma, o melhor lugar do mundo é estar aos pés do Salvador. Vamos orar para recapitularmos a lição da escola sabatina. Bom Deus, bom Pai, ao darmos início à recapitulação da lição dessa semana, que o Senhor esteja conosco em nome de Jesus. Amém. O título geral desse trimestre foi Descanso em Cristo, né? E o título desta semana, a última semana, né, a lição do 13º sábado, o descanso supremo. O verso para memorizar, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu gostaria agora que você então tomasse aí a sua lição. Eu vou tomar a minha lição aqui também, né? Nós temos aí este subtítulo, né? Uma visão do fim. E é interessante, amados, de que João, o apóstolo João, ele estava agora velhinho, né? Muito velhinho, e ele estava preso, né? Por pregar o amor de Cristo lá na ilha de Patmos. Todos os seus discípulos, né? Aliás, todos os seus amigos discípulos já haviam falecido. Todos eles. Pedro, Tiago, Mateus, né? Bartolomeu, Judas, outro Judas, né? Todos esses já tinham sido, ou já estavam falecidos. E ele estava sozinho, né? Eu fico imaginando agora ele fazendo uma retrospectiva da sua vida. Será que valeu a pena ter passado por tudo aquilo e estar agora, né, numa ilha deserta, sozinho? Será que Deus tinha algum plano, né, para ele ali, né? E é interessante, amados irmãos, então, que algo acontece
ali na ilha de Patmos para João. Jesus tinha dito aos seus seguidores, né? Eis que estou com vocês, né, todos os dias até o quê? Até o fim dos tempos. Mateus 28, verso 20, né? Essas palavras que Jesus havia dito, ela deve ter encorajado João ao enfrentar seu solitário exílio, e essa visão, revelação de Jesus, deve ter sido um grande conforto para ele, sabendo que Cristo, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, estava agora se manifestando de maneira especial para o apóstolo exilado. Ah. Deus tinha ainda um plano, Deus tinha uma missão, Deus tinha ainda um propósito para com o seu velho amigo. João, apesar de estar ali sozinho naquela ilha, agora ele teria uma das mais extraordinárias experiências da sua vida. Ele teria a visão do fim do mundo, a visão do Apocalipse. Apocalipse, né, nada mais é do que a revelação de Jesus Cristo. E ele teve a oportunidade, então, de ter esta visão. E ele agora poderia, ou podia sentir em seu coração, de que ele não estava sozinho. Aliás, de que ele nunca esteve sozinho. Deus, Jesus, o Espírito Santo, sempre estiveram com o velho apóstolo. E agora, de uma maneira muito especial, através das revelações do Apocalipse. E agora, na calmaria daquele lugar, sem ninguém para importunar, sem ter nenhum outro tipo de compromisso, ele poderia ter de uma forma bem tranquila as visões e de uma forma bem tranquila e sossegada escrever tudo aquilo que ele havia visto nas visões. Não sabia ele que ele não morreria ali na ilha de Patmos, ele voltaria para o continente. Mas ali, né, ele teve essa revelação maravilhosa. E é interessante que ainda, depois do livro do Apocalipse, ele escreveria então o seu Evangelho. Então, por mais que muitas vezes sintamos, né, que a nossa vida já não tem mais, ou não vai fazer a diferença para ninguém, ou quem sabe, né, estamos aqui nesse mundo, como posso dizer assim, sem nenhum outro propósito, né? Estamos, quem sabe, estorvando a vida de alguém? Não. Enquanto estivermos, né, com o fôlego de vida, enquanto Deus nos dá essa oportunidade de vida, saibamos, né, de que Ele realmente, né, tem, com certeza, um propósito para a minha e para a tua vida, né? Então, isso deve ser bem claro na nossa existência. Muito bem, vamos à frente, né? Aí na parte de segunda-feira, nós encontramos, então, este subtítulo, né? A contagem regressiva. E é interessante, queridos, de que Jesus, ele disse para os seus discípulos, olha, vocês têm uma mensagem muito especial para dar ao mundo. E através do capítulo 24, que a gente chama de um capítulo escatológico, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, também o capítulo 21, né, nós encontramos boa parte dessa mensagem. Jesus estava dizendo para eles, né, dos acontecimentos finais desse mundo. Profecias essas que iriam acontecer antes da volta de Jesus. E nesse famoso, né, sermão, Jesus queria mostrar para cada um de nós, né, que em que tempo nós estaríamos vivendo. Então, muitas vezes ficamos pensando, será que o mundo vai muito longe? O que vai acontecer? Quando olhamos, por exemplo, esses dois capítulos que eu mencionei, Mateus 24 e Lucas 21, nós vamos encontrar as respostas às nossas indagações. Nós vamos perceber que realmente estamos vivendo o fim do tempo do fim. Grandes coisas e grandes profecias já se cumpriram e outras estão para se cumprir. Nós sabemos, né, que a última grande profecia que há de se cumprir é aquela que diz que esse evangelho será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. E nós sabemos que esse evangelho de Cristo está sendo pregado a todo mundo.
Nações essas, muitas que estavam fechadas para o Evangelho, estão abrindo as portas. Outras que ainda continuam fechadas, elas são invadidas, né, pela internet ou então até por missionários que estão lá dentro sem eles saberem e estão pregando o Evangelho, mesmo de uma forma secreta. Estão pregando. Deus também tem convertido o coração de muitos destes para o cristianismo através de sonhos. Então saiba muito claramente de que a volta de Jesus está para acontecer ainda em nossa geração. Amém por isso? Nós não temos, né, de desconfiar da palavra de Deus. Pelo contrário, tudo o que está acontecendo prova mais uma vez de que Jesus está às portas, né? No conflito cósmico, somos mais do que espectadores. Devemos participar da pregação do Evangelho até o quê? Até os confins do mundo. O que significa que enfrentaremos perseguição. Agora, na quinta-feira, eu estava com um grupo de teologandos lá do segundo ano do IAP, nosso seminário no IAP. Eu estava conversando com um deles, né, que teve a oportunidade de trabalhar por 10 meses lá na Turquia. E ele falou das dificuldades, né, da pregação da, do Evangelho naquele lugar. Mas ele disse que durante esses 10 meses, o que ele fez lá? Ele fez um curso de turco e ao fazer esse curso, né, ele levava o Evangelho também para os outros que estavam fazendo esse curso. E, inclusive, né, a grande maioria deles, né, de professores e assim por diante, ele levava a mensagem. Então, aos pouquinhos, a mensagem do Evangelho de Jesus, que ele vai voltar a essa terra, vai alcançando as pessoas. E agora, com essa grande e maravilhosa ferramenta da internet, amados, não há como duvidar de que esse Evangelho realmente será pregado a todas as nações. Portanto, o meu apelo essa manhã é que você e eu estejamos preparados para esse momento especial, o momento da volta de Jesus. Vamos à frente, né? Nós temos esse subtítulo aí, né? Esse subtítulo nos fala sobre ordens para marchar, né? E é interessante, queridos, de que a lição aqui da escola sabatina nos diz aí que no capítulo 14 está aí a essência, né, daquilo que nós devemos pregar, que é a verdade presente. E ali, em Apocalipse 14, é apresentada as 3 mensagens angélicas. Mensagens essas do cumprimento da profecia de Jesus de voltar a esta terra. E então ele diz: olha, leve para todas as nações, de que eles devem ouvir o Evangelho eterno, de que o sábado é o dia criado por Deus e dia esse que deve ser santificado. Leve a todas as nações, né, de que eles devem tomar uma decisão ao lado de Jesus. Há duas decisões a fazer, ou melhor, há uma decisão a fazer entre o que é certo e o que é errado. E essa mensagem nós devemos levar às pessoas, né? Aqui está, né, este marco importante que Deus está dizendo a cada um de nós. Você é o meu mensageiro e você deve levar essa mensagem às pessoas, né? Não haverá descanso nem de dia e nem de noite, né, para os que adoram o quê? A besta e a sua imagem. Embora existam várias ideias sobre o que isso significa, todos concordam que essas pessoas não experimentarão o tipo de descanso oferecido por Deus aos fiéis. Queridos, as pessoas estão inquietas, as pessoas estão sem paz. E o que a Bíblia nos diz? Olha, leve essa mensagem de paz e de descanso a essas pessoas, porque elas saberão que quando eu voltar a esta terra, haverá realmente descanso para todas elas. Iremos para um lugar maravilhoso,
onde não haverão mais as mazelas que nós encontramos aqui nesse mundo. E é para este lugar que você e eu queremos ir. Mas nós não queremos ir sozinhos. Nós queremos levar a nossa família, nós queremos levar os nossos parentes, familiares, nós queremos levar os nossos vizinhos, queremos levar os nossos amigos do trabalho, da faculdade e assim por diante. Essa deve ser a missão de cada um de nós em trabalhar por Jesus, né? Na parte de quarta-feira, nós temos aqui alguma coisa bem importante nessa questão, né? Principalmente, né, do descanse em paz. O que realmente isso significa descansar em paz? Muitas vezes a gente vê, né, ou melhor, ouve, né, essa expressão, alguém morreu, descansa em paz. Mas na cabeça da pessoa que está falando descansa em paz, o que vem à mente dela? Será que ela pensa que quando a pessoa descansa em paz, ou melhor, ela morre, e aí a gente diz descansa em paz, é porque ela vai lá para o céu? Né? Ou esse descanso em paz é um descansar de alguém que nesse mundo viveu, sofreu, né? Mas creu em Jesus e agora ela está descansando no pó da terra. É claro que essa segunda alternativa é a correta segundo o que a Bíblia ensina. Aquela primeira que eu disse, né, que a pessoa morreu e foi para o céu, então ela está descansando em paz, isso não é verdade. Isso não tem amparo bíblico. E muitos cristãos pregam esta inverdade, que a pessoa morre aqui e ela vai lá para o céu, né? Então ela está descansando em paz. E muitas delas estão até olhando para nós aqui. Mas eu pergunto, se isso fosse verdade, que descanso haveria para essas pessoas estarem, né, em paz lá no céu, mas ao olharem aqui na terra, vê um filho, vê uma filha, vê um familiar, vê um amigo sofrendo. Enquanto ele está lá, né, segundo essa crença, bem tranquilo, vestido de branco, né, comendo o fruto da árvore da vida, sem doença, sem nada, desfrutando de todas as alegrias do céu, e ele vê então aqui na terra, né, os seus familiares e amigos sofrendo, padecendo, chorando e assim por diante. É claro que isso não é verdade. Essa doutrina é uma doutrina espúria, uma doutrina que não tem base bíblica. Qual é a doutrina realmente da morte, né? A morte, segundo Jesus, é o quê? Jesus disse, né, que o comparou a morte como um sono inconsciente, a condição da pessoa entre a morte e a manhã da ressurreição, né? Existe uma lacuna. Ela vai ficar inconsciente lá no pó da terra, esperando o quê? A manhã da ressurreição. Mas também enfatizou que os salvos e os perdidos receberão sua recompensa após a ressurreição. Aqueles que praticaram o bem receberão a eternidade. Aqueles que praticaram o mal receberão o quê? A morte eterna. Ele destacou a necessidade de estarmos preparados para a morte. Sabe, queridos, nós todos passamos, né, pela questão da morte. Todos nós. Eu, há poucos dias atrás, aí, sepultei o meu sogro, né? E por mais que a gente saiba, né, que o meu sogro estava sofrendo bastante, ele estava doente e assim por diante, mas a separação da morte, né, ela dói muito no coração de cada um de nós. Todos nós que já perdemos um ente querido, né? Então, como eu disse, eu perdi meu sogro há 23 anos atrás, eu perdi o meu querido pai, e até hoje, né, a gente sente saudades. Então a gente não está acostumado com a morte, mesmo que ela esteja aí. Mas o que nos traz esperança, alegria e paz e descanso é saber que essa pessoa descansou no Senhor, que ela está lá inconsciente e ela não sabe nada do que está acontecendo. Veja, é totalmente diferente daquela outra ideia, né? Que está lá no céu e está vendo aqui nós. Não, não é isso. A Bíblia diz que a pessoa fica inconsciente, não sabe nada do que está acontecendo aqui na terra, não sabe se você está feliz, se você está triste, se você está chorando, ele não sabe nada disso mais. Nada mais. Mas quando ele acordar, vai ser na manhã da ressurreição. Aí a sua consciência voltará. Mas até lá, ele vai estar descansando no pó da terra, né? A minha mãe sempre dizia, quando a gente ia no cemitério, né, que a gente não precisava ficar com medo dos mortos, porque eles o quê? Eles estão dormindo, eles não sabem coisa alguma. Eles
vão nos atacar. O perigo é ter ali ladrões, né, no cemitério escondido querendo nos assaltar. Ladrões vivos, né? Não mortos. Os mortos não sabem o que? Coisa nenhuma. Então esse é o ensinamento bíblico, né? Na parte de quinta-feira, nós temos então este subtítulo, né? Alegrem-se sempre no Senhor. E é interessante que hoje nós desfrutamos aí de algo assim que para nós creio que é fundamental hoje, né? É o tal do GPS. Então você coloca lá no seu carro, ou mesmo a pé, né? Eu quero ir a tal endereço, não sei ir a esse endereço, o que a gente faz? Coloca ali o endereço e o GPS então nos leva até, né, o lugar. Isso é uma coisa maravilhosa, né? A gente sempre escuta aquela mensagenzinha final: você chegou ao seu destino. Agora, para eu colocar no GPS o meu e eu possa chegar no lugar certo, eu tenho que colocar o endereço certo, certo? E depois seguir, né, o GPS. De nada adiantará eu colocar o endereço do GPS e fazer o contrário, né? O GPS diz para virar à esquerda, eu viro o quê? À direita. O GPS diz para dar meia volta, eu continuo em frente. Então não vai adiantar o GPS. O GPS ele é só útil quando nós colocamos o endereço certo e aí ele vai nos levar no lugar certo. É claro que muitas vezes já aconteceu isso, e até comigo, do GPS não levar no lugar certo, né? Mas isso é muito raro. O teu GPS pode estar aí é, desatualizado, coisa parecida, né? Porque se ele está bem atualizadinho, ele vai te levar lá no lugar certo. Então, eu fico imaginando assim, qual que é o nosso endereço? A Nova Jerusalém. E aí, o GPS, que é o quê? A Bíblia Sagrada. Ela diz, para você chegar nesse endereço da Nova Jerusalém, você deve andar neste caminho. E é isso que Jesus quer que nós preguemos, ou pregamos, né, às pessoas. Vamos pregar o que o GPS Bíblia está dizendo para que essa pessoa chegue ao céu. Aí que existem, né, o tal dos estudos bíblicos. Faça isso que está na Bíblia e você chegará ao seu destino final, que é o céu. Já parou para imaginar, né? Essa voz que fala no GPS, às vezes uma voz feminina, uma vez, outra vez uma voz masculina, que diz: você chegou ao seu destino. Imagine quando Jesus voltar, né? O Espírito Santo, como esse GPS, dizer para nós: você chegou ao seu destino. Qual o destino? A Nova Jerusalém. Embora, né, a vida é cheia de tensões, provações e lutas, ninguém escapa dessas coisas. Certamente o apóstolo Paulo também não escapou. Do quê? Das tragédias, das tristezas, das dores, da morte, do GPS ter levado ao lugar errado. Ninguém está livre dos problemas que acontecem na vida. Todos nós, infelizmente, de uma forma mais intensa ou não, passamos por esses problemas, por essas privações, né? No entanto, o objetivo do apóstolo é nos dizer que, mesmo com tudo o que suportamos hoje, podemos nos alegrar com o que recebemos em Cristo e, de fato, encontrar descanso para o nosso coração hoje. O apóstolo dizia: alegrai-vos no Senhor. Mesmo passando por provações, mesmo passando por problemas, por tristezas, por dores, ele dizia: alegrai-vos sempre no Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Nos alegrar sempre no Senhor. Muito bem. Na parte agora, então, de sexta-feira, né, nós encontramos aqui na lição uma citação, ou duas citações, um do Obreiros Evangélicos e outro do Conselho sobre Mordomia. Olha que interessante a primeira. Desejamos respostas imediatas e diretas às nossas orações e somos tentados a ficar desanimados quando a resposta é adiada ou vem da maneira que não esperávamos, né? Quando a resposta é como a gente quer, que alegria, que bom, Deus me ouviu. Quando não é, a gente fica já desanimado. Será que Deus não me ouviu? Será que Deus nunca me ouve? Não, ele pode dizer um não
E com esse não, ele estará o quê? Respondendo à tua petição. Então nós temos que encarar isso como uma resposta de Deus. Mas Deus é demasiadamente sábio e bom para atender nossas petições, sempre, justamente no tempo e do modo que desejamos. Ele fará mais e melhor por nós do que realizar sempre os nossos desejos. Então, às vezes a gente imagina uma coisa, mas Deus imagina outra. E Ele deseja outra coisa para nós. E é isso que nós devemos entender. Deus sempre quer o melhor para nós. E como podemos confiar em sua sabedoria e seu amor, não devemos pedir que nos conceda a nossa vontade, mas buscar identificar-nos com seus desígnios e cumpri-los. Nossos desejos e interesses devem se fundir com a sua vontade. Então, é da sua vontade que eu faça isso, faça aquilo outro. Quando eu tenho essa confiança em Deus, eu vou ter uma vida de paz, vida de descanso. E o último, então, dos textos, né? É esse, né? Dentro de pouco tempo, Jesus irá para salvar seus filhos e dar-lhes o toque final da imortalidade. Amém? É a breve volta de Jesus, né? As sepulturas se abrirão e os mortos sairão vitoriosos, clamando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nossos queridos que dormem em Jesus sairão revestidos da imortalidade. Esta é a mais bendita esperança que arde no coração de cada um de nós. E eu vos convido a confiar e descansar nessas promessas. Muito bem, chegamos então ao final, né, desse maravilhoso trimestre que teve esse título, né, Descanso em Cristo. Quantas lições maravilhosas nessas 13 semanas tivemos a oportunidade de estudar. Mas hoje, à tarde, né, logo após o almoço, a tua sonequinha, você vai começar então a estudar essa nova lição. A verdade presente em Deuteronômio. Eu tenho certeza que tem muita verdade aí dentro deste livro do Pentateuco. E você e eu iremos descobrir maravilhas na palavra de Deus. Logo após o teu estudo da lição, não se esqueça, você que ainda não está indo na igreja, de abrir o teu link que as secretárias das igrejas mandam para você responder aí, né, o teu CRM. É muito rápido, é muito tranquilo. Responda para que a nossa escola sabatina torne-se cada vez mais forte, né? E você pode ajudar a isso ser uma realidade. Que Deus te abençoe e nós vamos encerrar então a nossa lição cantando o hino de número 376 do nosso inário, Guia-me, meu Salvador. Guia-me, meu Salvador, sempre me conduz, Senhor. Sim, seguro e forte estou, pois contigo andando vou. Guia, guia, sempre guia, Salvador. Meu Redentor, sou
ao fim. E ao voltares, ó Jesus, eu habitarei na luz. Guia, guia, sempre guia, Salvador. Com ternura, com amor, guia-me, meu Redentor. Que promessa maravilhosa, né, de Deus em guiar a cada um de nós até o fim. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado, porque durante todo esse trimestre estudamos sobre o real descanso em Cristo. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem guiado nossa vida até o presente momento e continuará guiando até o dia da nossa morte ou então até a volta de Jesus. Te peço, ó Deus, que venhas estar conosco neste sábado, que possamos fazer a tua vontade, possamos santificar este dia, possamos guardar conforme o mandamento te diz. Que o Senhor esteja com cada um e que tenhamos realmente um sábado muito feliz, em nome de Jesus. Amém? Chegamos então ao final do programa da Escola Sabatina. Que Deus realmente te abençoe e que você tenha um feliz sábado em Jesus. E se Deus nos permitir, no sábado que vem, queremos estar iniciando então um novo trimestre, o quarto e último trimestre do ano de 2021. Que Deus esteja com você e até